Seria Detroit a nova promessa americana? Quando alguém fala em morar nos Estados Unidos, essa cidade de Detroit nunca aparece como opção. Porém, Detroit está vivendo uma fase de recomeço. Seria ela, então, a nova promessa americana? Hoje, com os custos de operação mais baixos do que em grandes centros, com espaço urbano disponível e projetos de revitalização em andamento, fazem muita gente se perguntar: será que Detroit é o tipo de cidade que vale a pena apostar agora? Ou será que ela ainda carrega riscos grandes demais para quem está pensando em construir uma nova vida nos Estados Unidos? Hoje o nosso papo vai ser exatamente sobre isso. Não sobre a Detroit do passado, nem sobre o estereótipo de decadência que ela carrega, mas sobre a Detroit de hoje, vista uma lente de quem está avaliando custos de vida, estrutura urbana, potencial real de crescimento. E ao longo desse vídeo a gente vai descobrir como que Detroit virou esse símbolo de sucesso americano, passou por um declínio profundo, decretou falência e como que ela está de fato acontecendo como cidade agora. Então fica até o final desse vídeo porque depois você vai olhar para Detroit de um ângulo completamente diferente e vai mudar a forma como você olha cidades americanas além do óbvio. Então antes precisamos entender o que Detroit foi no passado. Detroit, ela não foi apenas mais uma cidade industrial americana. Ela foi um dos maiores símbolos do século XX. Detroit cresceu porque durante boa parte do século XX ela era o lugar certo, no momento certo, para que os Estados Unidos precisavam naquele período. Então, no começo dos anos 1900, os Estados Unidos estavam vivendo uma fase assim de industrialização acelerada. E o país precisava produzir em grande escala, empregar milhões de pessoas que estavam vindo, conectar cidades através dos produtos, do transporte, o consumo e o automóvel nesse cenário virou símbolo dessa nova fase. Então, por isso, Detroit acabou se tornando o centro desse movimento, porque foi ali que a indústria automobilística se organizou de uma forma inédita. Ela concentrava tudo no mesmo lugar. Ela tinha as fábricas, ela tinha os fornecedores, os engenheiros, os trabalhadores, o transporte, a distribuição, e isso fez essa cidade crescer muito rápido. O carro mudou a forma de vida americana e Detroit estava nesse centro. Pessoas de várias partes do país se mudaram para Detroit porque lá havia emprego, salários altos e uma promessa de vida melhor. Era uma cidade que oferecia muito futuro. Com tanta gente chegando, a cidade se expandiu, novos bairros, casas, escolas, hospitais, comércio foram surgindo. E Detroit virou uma cidade grande, estruturada e economicamente forte. Durante décadas, ela funcionou muito bem. O problema foi quando esse modelo econômico começou a mudar. A partir da segunda metade do século XX, a indústria automobilística passou por grandes transformações. As fábricas ficaram cada vez mais automatizadas e muitos processos foram transferidos para outras regiões e até para outros países fora dos Estados Unidos, onde o custo era menor. E isso significou menos emprego, menos densidade na cidade, e quando os empregos começam a desaparecer, muita gente vai embora. Então, quem podia se mudar de Detroit, fez. E quando as pessoas saem da cidade, a cidade perde em arrecadação, perde em movimento, perde em capacidade de manter tudo funcionando como antes. Detroit continuava sendo uma cidade grande, mas com menos moradores para sustentar essa estrutura toda. Então, com o tempo, isso gerou um efeito em cadeia. Os bairros foram esvaziados, os imóveis abandonados, os serviços públicos ficaram mais fracos, a sensação de insegurança, a perda de vitalidade urbana. E não foi uma queda rápida, esse processo durou algumas décadas. E Detroit não deu errado, a gente não pode dizer isso. Ela entrou em declínio porque ela dependeu demais de um único tipo de economia. E quando esse motor parou de funcionar, do mesmo jeito que ele funcionava antes, tudo ao redor ruiu. Então, agora vamos cortar para Detroit de hoje, que nem de longe ela voltou a ser o que era. Mas estão acontecendo incentivos para reconstruir a cidade com projetos direcionados, investimentos pontuais e uma estratégia focada no reuso urbano, na inovação e atração de novos perfis econômicos. Então, prédios históricos começaram a ser recuperados, áreas centrais estão recebendo novos usos, a retomada da cena cultural e de design da cidade vem ganhando força e projetos âncora começaram a mudar a percepção da cidade. Um exemplo disso é a reabertura do Michigan Central Station, que após uma restauração liderada pela própria Ford, com a proposta de transformar o espaço em um polo de inovação e tecnologia,
E são projetos assim que não importam apenas pelo impacto direto, mas eles funcionam como âncoras urbanas. E quando uma âncora muda o fluxo, atrai pessoas, gera novos serviços, puxa novos investimentos ao redor. Então, Detroit ainda apresenta muita desigualdade. Existem áreas que passaram já por transformações claras, com melhora da infraestrutura, serviços e ocupação. Porém, existem outras áreas que ainda enfrentam desafios profundos com imóveis vazios e um menor dinamismo econômico. Por isso, a gente volta à pergunta inicial. Seria Detroit uma boa aposta hoje? A resposta é depende. Detroit pode fazer sentido, por exemplo, para quem busca custo de operação mais baixo do que outros centros já consolidados. Pode fazer sentido também para quem atua em setores ligados à indústria, à engenharia, a design, à tecnologia, mobilidade, inovação urbana ou cadeias produtivas que ainda têm forte presença na região ali do Michigan. Então, pode fazer sentido para quem também aceita viver uma cidade em processo de reconstrução. O ponto que eu quero chamar a atenção é que nem toda oportunidade está nos lugares mais óbvios. E também nem todo lugar promissor é promissor para todo mundo. Detroit hoje não é mais um símbolo de fracasso, mas também não é uma promessa universal. Ela é uma cidade em transição. E cidades em transição podem representar oportunidade para alguns e risco para outros. A diferença está em saber quem você é, o que você busca e que tipo de vida faz sentido para você. Agora eu quero fechar esse vídeo voltando à pergunta lá do começo. Qual é a sua opinião? Seria Detroit a nova promessa americana? É claro que tudo que eu disse aqui nesse vídeo até agora é parte de uma leitura pessoal, construída a partir da minha leitura sobre a história, sobre o urbanismo e da forma como as cidades refletem escolhas econômicas e sociais ao longo do tempo. Não é um veredito sobre Detroit e nem uma resposta pronta sobre se ela é ou não uma boa cidade para você apostar. O que fica, na verdade, é um convite à reflexão. É olhar para além do óbvio e treinar a sua capacidade de enxergar possibilidades onde quase ninguém está olhando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui nesse canal e deixa um comentário aqui nesse vídeo. Você consideraria apostar em uma cidade em transição como Detroit, buscando custos mais baixos, potencial de crescimento, ou você prefere uma cidade mais consolidada? Esse tipo de troca entre a gente me ajuda a direcionar os próximos vídeos, porque aqui não é sobre morar nos Estados Unidos, é sobre encontrar o seu verdadeiro lar na América.